Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês, de todos nós. Estamos aqui para retomar nossas reflexões sobre a palavra do Senhor. Digo isto porque no final de semana passado, no sábado, estivemos envolvidos com batismo, Santa Ceia, e portanto a nossa liturgia não foi aquela que comumente se faz nos sábados, porque no sábado anterior às 9 horas da manhã, ao invés de abrirmos o programa da escola bíblica, excepcionalmente nós abrimos às 9 horas da manhã do sábado passado o momento para a Santa Ceia. E nós somos gratos a Deus por aquela oportunidade. Penso que todos vocês que participaram, que estiveram presentes, puderam notar a densidade, a profundidade do agir de Deus sobre a mente dos adoradores. É um momento totalmente diferenciado quando nós nos colocamos diante da mesa do Senhor, e sobre ele o pão e o vinho, esses dois emblemas que representam o corpo e o sangue de Jesus nas palavras dele mesmo. E isso é muito significativo para todos nós. Mas hoje nós retomamos as nossas reflexões bíblicas e vamos pensar no assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 15 de novembro de 2025. E como estamos certos, nestes sábados nós temos pensado sobre o período bíblico dos juízes. Já tivemos 3 abordagens antes de entrarmos propriamente para pensarmos sobre o trabalho de cada um dos juízes de Israel. Primeiro pensamos sobre o povo, sobre quem esses juízes trabalharam. Os israelitas, quem era esse povo? Refletimos sobre também o fato deles terem entrado em Canaã vindo de uma escravidão secular de séculos e entrando ali numa terra para habitar num lugar como proprietários, como nação livre e independente. E eles tiveram dificuldades para poder viver em liberdade. E refletimos sobre todo ser humano deseja ser pessoa livre, mas é muito comprometedor o nosso status de livres. Os israelitas tiveram dificuldades para viverem assim. Depois também chegamos a pensar sobre a realidade que envolve a cada ser humano. A nossa tendência é nos afastar de Deus, é estar realmente separado de Deus. Deus é tudo o que nós queremos. Entretanto, temos muitas dificuldades para aceitar o que Deus nos oferece para vivermos em plena comunhão com Ele. É um paradoxo. Queremos o que Deus tem, mas não queremos, por vezes, o ser humano age assim, o que Deus é e nos oferece e pede de cada um de nós. Muito bem, mas hoje nós vamos entrar no assunto propriamente e vamos falar sobre o primeiro juiz de Israel. Depois dele
nós vamos encontrar mais 11 juízes. Otoniel ou Otiniel é o primeiro dos juízes que nós vamos pensar sobre a vida dele. E Otiniel, quem foi Otiniel? Otiniel é uma figura bíblica que aparece num momento bastante singular do povo de Deus. Como dito, é o primeiro momento em que alguém surge no meio do povo, já estabelecido no seu lugar, no seu espaço, para atuar em favor desse povo. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. E sua história, naturalmente, está lá registrada no livro dos juízes. Mas sobre Otiniel nós temos poucas informações, mas apenas sabemos que ele era filho de Kenaz. E, mais notavelmente, ele era sobrinho e genro de Caleb. Caleb foi aquele companheiro de Josué na condução dos filhos de Israel para para se estabelecerem na terra de Canaã. Otiniel foi casado com uma mulher por nome Aquisa e era filha de Caleb. Após conquistar a cidade de Canaã, de nome Debir, também conhecida como Kiriat Sefer, ele, depois de liderar a marcha contra aquele povo, um feito que Caleb havia prometido uma recompensa para quem pudesse liderar e vencer aquele povo. E Otiniel foi o líder que liderou aquela batalha e venceu. Então, como parte do dote de casamento, Otiniel recebeu a Aquisa como sua esposa e também receberam terras e fontes de água na região de Hebrom, no território que coube por sorte à tribo de Judá. Após a morte de Josué, os israelitas caíram em desobediência e foram oprimidos por um rei da Síria. A Síria era um povo mesopotâmico. Otiniel lutou com esse povo, que oprimiu Israel durante 8 anos. E o povo clama a Deus, e Deus levanta esse homem, Otiniel, como libertador do povo. E o Espírito do Senhor, a palavra vai dizer isso, veio sobre ele. E ele liderou Israel numa vitória contra esse povo opressor. E interessante que, sob a liderança de Otiniel, a terra de Israel desfrutou por um período de paz, de segurança, por 40 anos, até que Otiniel morresse. Então, Otiniel, o primeiro rei de Israel. No capítulo 3 do livro dos Juízes, versos 7 e 8, nós temos esse registro. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas aqui fala que eles serviram a Astarote e aos Baalins. Astarote era uma deusa da terra de Canaã. As diversas nações que habitavam ali tinha Astarote como a deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor e da guerra. E os israelitas se encantaram com essa deusa, além dos Baalins, que nós já explicamos em momento anterior. Os Baalins, para ficar fácil de entender, era como os
padroeiros da cidade, os pequenos Baals, aqueles que eram considerados os guardiões de cada localidade, de cada cidade, de cada povoado e mesmo de cada região daquelas terras de Canaã. Muito bem, o fato é que Otiniel aparece nesse cenário. O primeiro homem levantado por Deus para cuidar da proteção de Israel foi Otiniel, no momento de rebelião e de transgressão dos israelitas. Muito bem, na nossa introdução, aqui no nosso roteiro, vamos dizer que Otiniel, que também é conhecido como Otoniel, foi o primeiro homem levantado por Deus para atuar em defesa dos israelitas. E isso se deu logo após eles terem se instalado no território de Canaã como nação soberana. Porém, antes de ponderarmos sobre a situação dos juízes, é indispensável que nós nos certifiquemos sobre o principal motivo que fez os israelitas um povo frágil diante dos seus adversários. E isso não somente no momento em que se exigiu o trabalho de Otiniel, mas todos os demais juízes que vieram de tempos em tempos depois dele. E aconteceu porque a determinação de Deus era que, ao entrarem em Canaã, os israelitas deveriam lutar e exterminar todos os povos que estavam morando lá, assim como todos os seus ídolos e tudo quanto tinham. Tudo deveria ser destruído. E Deus esclarece o motivo por isso. Por que eles deveriam fazer isso? É que os ídolos deles seriam uma armadilha perigosa para os israelitas. Nós já tivemos oportunidade de falar isso em alguma oportunidade anterior. Irmãos, os ídolos, a gente não deve perder de mente isso. Os ídolos, esses objetos palpáveis, esses objetos que a gente pode tocar neles, esses objetos que a gente pode carregá-los conosco, que os nossos olhos podem vê-lo, os ídolos são uma atração excepcional para a nossa atenção, para a nossa mente. Os ídolos nos atraem. E a gente vai verificar que os ídolos nos atraem não por outro motivo, porque por detrás dos ídolos é que está a questão, a força que nos atrai não é o objeto em si que está ali, que é pedaço de madeira, ferro, uma massa qualquer, um material qualquer. A questão está naquilo que esses ídolos, na verdade, representam. Por isso, Deus determinou que os filhos de Israel tirasse da terra de Canaã todas as pessoas que estavam morando lá, exatamente para evitar que os israelitas não se encantassem com aquela gente, mas eles viessem a se encantar pelos deuses, os ídolos daquela gente. Olha o que está escrito no Deuteronômio, quando Moisés escreve para aquela geração que ia entrar em Canaã. Olha o que é que eles deviam tomar cuidado ao entrar lá. Olha o que Moisés escreveu no capítulo 7 do Deuteronômio, os 5 primeiros versos. Quando o Senhor teu Deus, disse Moisés àquela geração, te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, essas são as nações que moravam lá em Canaã, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que você. O Senhor teu Deus, quando Ele tiver dado diante de ti todas essas gentes, vocês deverão feri-las totalmente e destruir toda essa gente completamente. Não farás nenhum conserto com elas, nem terás piedade delas. Era a orientação daquele momento. Nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás filhas para teus filhos dessa gente. Não era para eles se misturarem. Pois, a justificativa, pois elas, essas gentes,
fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor viesse a acender sobre vocês, e depressa vos consumiria. Porém, assim fareis quando entrares em Canaã: derribareis os altares que existem lá, quebrareis todas as estátuas, cortareis todos os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vocês, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior do que a de todos os outros povos. Não, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Mas, verso 8, o Senhor vos escolheu, porque o Senhor os amava. A justificativa, então, ao entrar em Canaã, vocês vão ficar com a terra nua, limpa, nenhum povo lá, e por conseguinte, nenhum dos altares que eles têm lá vocês vão aproveitar. Destrua tudo. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ok, mas eles não fizeram como o Senhor lhes ordenou. A gente pode ler isso aqui no livro dos Juízes, e eu vou ler para ficar bem claro para cada um de nós. Livro dos Juízes, no capítulo 1, e vamos pegar desse capítulo os versos 21, depois do 27 até o 33. Olha só. Então eles tinham aquelas orientações que nós acabamos de ler lá no livro do Deuteronômio, capítulo 7, versos 1 até o 8, a gente leu lá. Mas olha o que aconteceu de fato quando eles entraram. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Era para... Lembra, jebuseus eram uma das nações para serem expulsas. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Quer dizer, até quando foi escrito esse texto, os jebuseus habitavam com os filhos de Israel. Isso foi problema para eles. Mas também no verso 26 diz que nem Manassés expelia os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor, com os seus lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra junto com os israelitas. Sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu. Tampouco expeliu Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio deles em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Equitron, nem aos moradores de Naalol, nem os cananeus habitavam no meio deles e foram tributários. Tampouco Azer expediu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem de Alabe, nem de Aquzibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários, e os moradores de Bet-Semes e o de Bet-Anate. Então, veja só, os israelitas fizeram assim. Esse texto que a gente leu, de Juízes, capítulo 1, está dizendo o seguinte: o que aconteceu? Os israelitas, além deles não expulsarem os povos, eles encontraram uma fonte de renda. Eles fizeram dos povos que moravam lá tributários dele, quer dizer, pagavam imposto para eles. Mas eles habitavam na terra e pagavam imposto. Isso os israelitas achou legal. Além deles terem as terras para eles produzirem o que eles queriam e viver dela, ainda eles tinham uma fonte de renda dos povos que moravam ali. Acharam isso muito bacana, muito interessante. Acontece que aquilo que eles fizeram
na verdade, eles deixaram os povos como um laço contra eles. Aqueles mesmos povos envolveram-se com eles, casaram seus filhos entre si, e os filhos de Israel passaram a ser adoradores dos mesmos deuses, da mesma idolatria, Astarote, Baalins e outros deuses de Canaã. A desobediência deles custou o enfrentamento de adversário contra quem eles não conseguiram lutar e vencer. Eis que nós lemos no livro dos Juízes, no capítulo 2, os primeiros versos. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Boquim foi um lugar onde o anjo do Senhor repreendeu os israelitas e eles choraram quando viram o erro que eles tinham cometido. Boquim significa o lugar do pranto, o lugar do choro, coisa assim. Do Egito, disse o anjo do Senhor, vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais eu tinha jurado, dizendo, nunca invalidarei o meu concerto com vocês. Porém, o que vocês fizeram, aliás, o que vocês deveriam fazer é de que não deveriam fazer concerto com os moradores da terra. Antes, vocês deveriam derrubar os seus altares. Mas vós não obedeceste à minha voz. E o anjo do Senhor pergunta, por que vocês fizeram isso? Pelo que também disse Deus, eu não vos expelirei de diante de vocês essas gentes. Vocês não expulsaram, nem eu vou agir para que elas saiam do meio de vocês. Antes, essa gente estará às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Entendeu? A idolatria é um laço que envolve as pessoas, atrai as pessoas. E isso acontecendo constitui-se numa afronta contra Deus. É isso que aconteceu com os israelitas, que deviam expulsar todos os moradores de Canaã, todos os povos cananeus, e eles não o fizeram. Muito bem, na reflexão 1, vamos dizer que vivendo misturados com os povos moradores de Canaã, os israelitas logo cederam à idolatria que era praticada naquelas terras por seus antigos moradores. Então, vamos imaginar como foram os primeiros anos dos israelitas em Canaã. Os filhos de Israel se casando com os filhos dos cananeus. E eles passaram a conviver de forma pacífica, numa mistura saudável aos olhos deles. Mas isso implicou em alianças firmadas entre os israelitas com os cananeus. E quando os israelitas fizeram aliança com os cananeus, os israelitas também fizeram aliança com os deuses dos cananeus. O contrário não aconteceu. Não foram os israelitas que evangelizaram os cananeus e fizeram deles adoradores do mesmo Deus dos israelitas. Foi o contrário. Eles dominaram os israelitas que se encantaram com seus deuses. O culto, a adoração, os altares cananeus, etc., afastaram os israelitas de seu Deus e os fizeram se aproximar dos ídolos da terra. O resultado foi humilhação e servidão debaixo da mão do rei babilônico, Cusã-Risataim. Foi contra esse rei que Otiniel lutou e venceu. Aqui no livro dos Juízes, no capítulo 3 mesmo, a partir do verso 9, diz assim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque os povos pagãos oprimiram eles. E eles clamaram, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E esse libertador foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Portanto, ele era sobrinho de Caleb. Kenaz era mais novo que Caleb. Uma informação pessoal aqui. E veio sobre ele, Otiniel, o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na mão de Cusã, deu a Otiniel, o rei Cusã-Risataim, que era o rei da Síria, que era um povo babilônico. E Otiniel prevaleceu contra esse rei. Então, depois
de 8 anos de opressão, Otoniel levanta-se, reúne os israelitas, eles lutam contra esses povos e vence esse povo, e a terra depois viveu um período de 40 anos de sossego, até a morte de Otiniel. É interessante como a gente observa o carinho, o agir de Deus, mas infelizmente daqui para frente, por um período de mais ou menos 300 anos, eles vão viver nessa alternância. Transgride, o povo oprime, eles clamam a Deus, Deus levanta um juiz. Otiniel foi o primeiro deles. Na sequência, vamos dizer que a desobediência pode ser definida como uma atitude, uma decisão voluntária, assumida por uma pessoa ou por um grupo. Veja, a desobediência. A desobediência é um comportamento diferente de um mero erro. Porque um erro pode acontecer de forma involuntária, mas a desobediência não. Erra-se sem querer errar. A obediência é um ato intencional. Por outro lado, desobedecer tem seu equivalente, ou como seu equivalente, o ato de desprezo, aquele de quem alguém recebeu a ordem. Quando você despreza, desobedece, a ordem, você despreza o emitente da ordem. Desobedecer a Deus é desprezar, portanto, a Deus. E desobedecer a Deus equivale a desprezá-lo e negligenciar sua autoridade e sua soberania. Isso é grave e anula todo gesto de adoração do adorador. A Bíblia equipara a desobediência como o pecado ou uma prática de feitiçaria. 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23, Samuel mais tarde, nesse momento aqui que ele vai falar com o povo, e vai dizer: o povo estava adorando a Deus, estava prestando culto a Deus, mas estava também ligado à transgressão da vontade de Deus. E aí Samuel vai dizer: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Quer dizer, ao invés de você ficar prestando culto, adoração, mas desobedecendo, por outro lado, esse culto seu é inócuo, não tem sentido. Deus não tem prazer nesse culto. E Samuel continua: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus. O culto vem como consequência. O culto não anula a desobediência. Pelo contrário. E diz Samuel ainda: e o atender a Deus é melhor do que aquilo que você oferece como culto. E ele vai justificar: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar e teimar é como a iniquidade de idolatria. E ele foi aqui conclusivo e contundente: porquanto tu rejeitaste, falando de Israel, aliás, falando aqui para Saul, tu rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou, para que você não seja mais o rei como Israel, sobre Israel. A rebelião como um pecado de feitiçaria. A interpretação é que a rebelião contra a autoridade de Deus é vista como uma rejeição direta de Deus. E por que se assemelha à feitiçaria? Porque o ato de feitiçaria é um ato de oposição a Deus. Quem pratica a feitiçaria está ligado à idolatria. E a idolatria é um ato contrário a Deus. É como se levantar contra Deus. Por isso, Samuel disse para Saul: pecar, rebelar-se contra Deus, equivale a um pecado de feitiçaria. Você está se levantando contra Deus. E foi isso, nada menos do que isso, que Israel fez, não somente nesse momento em que se exigiu clamar ao Senhor e veio a resposta através de Otiniel, mas daqui para frente, como já dissemos, os israelitas vão alternar em desobediência e opressão, clamor e libertação, não é? Infelizmente. Na reflexão 2, vamos dizer que as primeiras atitudes dos israelitas como moradores de Canaã, vamos lembrar,
revelam a profundidade da fraqueza humana. Quando lemos os poucos relatos registrados sobre a maneira leviana como aquela gente conduzia sua vida, nós temos a sensação de que eles não levaram a sério nenhuma das informações que lhes foram dadas por Deus e se descuidaram, sem nenhum pudor, na lide com o que lhes havia sido alertado sobre o mal. Lembra quando lemos Deuteronômio capítulo 7? Expulsem esse povo, cortem os seus postes ídolos, derribam os seus altares, destruam os seus ídolos. Mas eles não fizeram isso. A impressão que nos dá é que eles estavam vivendo um sonho, mas um sonho totalmente fora da realidade. Eles estavam bem lá. Parece que tudo era como uma empolgante festa que eles estavam curtindo muito à vontade. Olha só, Juízes capítulo 3, a partir do verso 5, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. Olha só a fragilidade, o descuido deles. Verso 7, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram, como dissemos, a Baalins e a Astarote. Que tristeza! Envolver-se com um povo idólatra é a certeza de envolver-se com a idolatria desse povo. E envolver-se com a idolatria é a certeza de afastamento de Deus. O ídolo nos leva para longe de Deus. É uma afronta da nossa parte contra Deus. E o que é ídolo? É qualquer coisa que nós tomamos como objeto de veneração, como objeto de adoração, independente do conceito que temos sobre esses ídolos. Mas se tomarmos qualquer deles como objeto de veneração e adoração, é uma afronta contra Deus e torna nulo o nosso culto e atraímos para nós a maldição, a tristeza, o vexame que nos vem sobre nós porque estamos vivendo a descoberto da bondade de Deus. Na sequência 2, vamos dizer que pelos relatos percebemos claramente duas realidades. Quais sejam? A falta de cuidado dos israelitas pelo desprezo aos mandamentos de Deus e, por outro lado, a insistente misericórdia de Deus. A vida dos israelitas em Canaã nos faz pensar em nossa realidade hoje. Nossas atitudes, estão melhores do que as deles? Qual tem sido o nosso zelo e nossa atenção aos mandamentos de Deus? O que nós temos feito corresponde ao nosso zelo e cuidado pela orientação que nós temos da palavra de Deus? Não devemos nos esquecer que o pecado é algo que nos tenta, que nos atrai, que nos chama a atenção. Olha o que Tiago escreveu. Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo da vida, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a vaidade da vida, a soberba da vida. E aqui já falamos na semana passada, quando nós refletimos na semana de oração, que a palavra engodar quer dizer cair no engano, ser iscado, ser atraído por uma isca, alguma coisa enganadora. O pecado é enganador e nos atrai. E a gente olha para ele com uma atenção de atração por aquilo. A gente acaba cedendo. E depois que a gente cede, o pecado gera a destruição. O pecado gera a morte. Que tristeza. Na reflexão 3, para terminar, oprimidos, os israelitas clamaram a Deus. Otiniel atendeu ao chamado de Deus e agiu. Sua ação resultou em 40 anos de sossego sobre a nação de Israel. É o que lemos lá em Juízes capítulo 3, verso 11. Quantos, alguns da nossa própria família, podem estar oprimidos hoje?
Da mesma forma como estavam os israelitas, sem perceber, encantados por algum ídolo, por alguma coisa que os separa de Deus. Nós temos um chamado à semelhança de Otiniel, um chamado para ajudar essa gente. Mas nós temos percebido o chamado de Deus? Para concluir, Hebreus capítulo 3, verso 15. Hoje, a palavra de Deus para nós é: se ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, não endureçamos o nosso coração, como na provocação dos israelitas contra Deus. Portanto, que o Senhor nos dê a graça de termos ouvido para ouvir o seu chamado. Nós somos chamados diariamente para nos voltarmos para Deus, salvar a nossa vida, salvar a nossa casa, salvar a nossa família, nos livrarmos das amarras da idolatria que nos atrai, que nos encanta, que nos fascina, mas que, na verdade, no fundo é uma isca que nos atrai para a morte. O Senhor nos abençoe e nos faça viver olhando para Ele, esperando que Ele faça por nós o que Ele prometeu fazer, como resposta da nossa submissão a Ele, da nossa submissão à Sua palavra. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!